Agora, o Dr. Franco Barcelos entrar no ar. Nosso amigo, nosso conversador de hoje. Fala, meu amigo. Meu Deus. Olá, humanos biológicos. Vocês não acharam mesmo que eu ia deixar que uma conversa sobre o mundo virtual acontecesse sem a minha presença, não é mesmo? Mas eu não vou ficar aqui interferindo por muito tempo. Eu gosto mesmo de ficar olhando do lado de cá, vocês, humanos biológicos, conversando. É tão interessante. Vocês têm tantas teorias, tantas teses, que a gente até quase aprende um pouco. Mas continuem, conversem entre vocês. Eu vou permanecer aqui, apenas observando. Boa conversa, humanos biológicos. Até breve. Cuidem-se. Cara, não sei o que houve, cara. A gente tá correndo risco com esse mundo virtual, né, cara? Que eu comentava agora há pouco antes de chegar. Que tá mudando, né, cara? Cada vez a gente não sabe o que acontece, né, cara? Cada dia é uma coisa diferente, né? É um cenário novo cada dia que passa, né? Eu acho que são interferências ilegais que estão acontecendo. Eu acho que, de repente, eu sei lá o que pode ter. Mas, enfim. Ô, Arthur, nós estamos discutindo aqui, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Sim. Que a gente saiu de um mundo que era híbrido, né, cara? Que tinha digamos assim, o real, né? E o virtual, vamos colocar assim. E agora tem um mundo completamente híbrido, né? Completamente virtual, quer dizer. Tu tem uma situação de as realizações, as situações de convivência que se dão pelo mundo virtual, né, cara? Isso que é muito louco, né? E foi muito meio que rápido, assim, né? Eu acho assim, a princípio, as condições estavam dadas, né, cara? Já tinha uma base, que é esse mundo virtual, digital, que a gente tanto fala, né? Tinha uma base que as pessoas estavam acostumadas a conviver com isso. O que aconteceu desde que a pandemia chegou foi que isso se acelerou. E o uso das ferramentas se intensificou de tal maneira que talvez a gente só vá saber mesmo quando tudo isso terminar, entendeu? Se é que um dia vai ter uma coisa que a gente possa dizer assim, terminou, né? Alguns dizem que nós vamos entrar num novo ciclo agora de aberturas e fechamentos do convívio presencial, né? Mas, de fato, a experiência que uma parte... É sempre bom falar isso também, às vezes a gente generaliza muito, né? O mundo, não, uma parte do mundo, né? Não desprezível, está vivendo uma experiência que é inédita. Tá? Não só de viver uma pandemia, que a última foi há mais de 100 anos atrás, mas também viver essa experiência muito profunda do mundo virtual. Tá? E a gente ainda está muito no início para sacar o que está acontecendo, né? Tem muita coisa boa acontecendo, mas tem muita coisa preocupante para o futuro acontecendo. Tá? E tem a ver com isso que tu diz um pouco assim, híbrido, né? Tem um certo híbrido aí, né? Tem uma coisa de viver um pé no real, mas isso aqui que nós estamos fazendo, por exemplo, agora, quantas pessoas não estão fazendo isso agora, nesse exato momento? Tu entende? Que isso não tinha até 4 meses atrás. É uma cultura que não existia, né? Que está se forjando agora, né? Engraçado que eu estava lembrando das coisas, dos projetos que tu faz na rede e tal, que tu utiliza, né, muito bem até. Tu criou aquele mundo de papel, né, cara? Era meio provocador, já pensando nesse tipo de cenário, cara. Tipo assim, que a gente tá abrindo mão um pouco da questão do material para ir pro virtual? Ou era sua referência? Naquele momento, foi há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, não me lembro bem, quando eu e o parceiro de sempre, né, que é o Leandro Bueira de Jesus, da Estrada de Comunicação, quando a gente começou o mundo de papel, foi porque a gente estava muito incomodado, e todos nós do campo do ensino, da história, das humanas, com o crescimento que se mostrou pior ainda, né, da disputa pelas narrativas no mundo virtual. Então, assim, a gente tinha projetos surgindo, a gente tinha os youtubers, isso já existia, né? Canais de história. Eu dava uma disciplina no curso de arqueologia
que era sobre, entre outras coisas, como os arqueólogos se comunicam com o público, né? E aí, naquele momento ali, como eu sou um cara que leio muito, de fato é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, eu criei um mundo de papel, assim, não existe um mundo que vem dos livros, é um mundo de papel, né? Tudo está ali, e ali tu pode mergulhar na ficção, no que tu quiser, né? Na ciência. Aí fizemos eu fiz uns episódios no início, eu produzia e o Leandro fazia edição, depois eu comecei a editar também para não sobrecarregar ele, mas o Leandro sempre me fazia pesquisas de imagens e tal. E eu fui até pouco tempo atrás ainda produzindo vídeos específicos para o canal, mas eu não, em nenhum momento imaginei que aquilo poderia ser útil num momento como esse, tá? Que nós estamos vivendo agora. Mas talvez, Ulisses, aquilo me deu uma certa segurança de ficar na frente de uma câmera. Isso sim. Sim. E hoje eu brinco, né, com a Pandemic Art, né? Foi uma coisa, talvez, isso sim, porque eu conheço muita gente que gosta de assistir vídeos de YouTube e que comenta comigo, pá, aqueles vídeos do mundo de papel, pô, descobri tal autor que eu nunca tinha ouvido falar. Mas são pessoas que têm pânico de ficar na frente de uma câmera. Né? E a gente tem que entender, porque realmente não é fácil ficar na frente de uma câmera. Né? Tem todo um desafio. É claro. Não, eu, por exemplo, nesse começo da pandemia, eu estava aqui em casa e tal, não sei o quê, e eu não sei, eu olhava para o Instagram, eu usava e tal, como eu sempre usei, e eu via uma subutilização, entendeu? Eu assim, cara, como é que eu posso utilizar mais isso, aproveitar mais essa ferramenta? Porque para mim é uma ferramenta, entendeu, Arthur? Para mim é uma ferramenta que eu posso pegar ela e trabalhar ela e usar ela a meu favor, entendeu? Aí eu me dei conta, falei, cara, vou brincar de conversar com as pessoas, entendeu? Vou convidar pessoas, claro, fazer isso uma vez por semana, entendeu? Como eu estou falando contigo agora, porque eu acho que é uma maneira até de trazer para as pessoas que assistirem mais conteúdo, mais informação, haver debate, entendeu? Sobre assuntos mais diversos, e aí eu comecei com essa brincadeira, eu entrevistei o policial civil, tu deve conhecer o Leonel Hadi, né? Que claro. Eu trabalhei com ele muitos anos atrás, nós conversamos a primeira vez, o primeiro foi com ele. Aí fui buscando pessoas e tudo mais, e fui criando, e acabou criando uma agenda bem legal, assim, sabe? E agora eu não me vejo mais sem fazer isso, entendeu, cara? Eu acho que e o pessoal meio que assim, esse é o primeiro ponto, né, que tem que se pensar quando se fala em mundo virtual, né, que ninguém previa que no crescimento do mundo virtual que já vinha acontecendo, ia ter no meio do caminho um episódio cuja presença do mundo virtual seria fundamental na maneira de encarar esse episódio. Eu sempre peço assim que as pessoas pensem a pandemia sem a internet. Ela existiu há 100 anos atrás, nós tivemos lá a pandemia de gripe espanhola. Tá? Então, como seria? É difícil, né? Porque a maior parte das pessoas hoje muito conectadas já nasceram nisso, que depois a gente pode falar mais adiante, o que é essa geração digital, né? Então, para eles é até difícil tu dizer, imagina tu sem o smartphone, sem o notebook, sem a internet, né? O que estaria acontecendo hoje no mundo, tu entende? Primeiro, na velocidade do saber as informações. Seria, né? Até as pessoas saberem do que estavam morrendo, talvez tivesse levado meio ano para saber que havia um novo vírus. Né? E hoje não, foi automático. Né? O primeiro cara faleceu na China, no dia seguinte já sabia que algo estranho tinha acontecido lá, né? Do outro lado do mundo. Né? Então essa é uma diferença importante, a velocidade da informação. A segunda é o acúmulo da informação. E a terceira é exatamente o ponto que tu tocou. Está se vivendo isso de uma maneira intensa. Os dados têm mostrado isso, né? O tráfico de informação e dados, os datas, não há nem como dizer assim em números absolutos quanto a mais, né? Estão circulando naquilo que é chamado a net, a rede, né? E como vai ser depois, né? Considerando que talvez um dia a gente não tenha uma situação pandêmica, a gente vai ter um outro mundo. Essa coisa do voltar ao normal é muito relativa, embora eu sou daqueles que apostam que vai voltar tudo ao normal, mas depois a gente pode falar sobre isso. Mas a experiência do mundo virtual é algo que chama muito atenção, né? Começando pelas lives, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Uma live de Instagram, como tem a live de Facebook e outras lives, né? Isso é algo, Ulisses, que se tu parar para pensar, há 5 meses atrás no Brasil, quantas lives tu assistia? Cara, eu não sei, talvez nenhuma, talvez uma. Se eu vi duas, foi muito, se eu vi duas, assim, de curioso, um cara vai fazer uma live, o conceito de live, né?
Era um conceito ainda... Além de tudo, começa por aí. Hoje até os cachorros da rua sabem o que é uma live, entendeu? Porque a palavra, né, fluiu, né? E entrou no cotidiano das pessoas, que é isso que me interessa, tu entende? Quando eu penso no virtual e estou fazendo essas brincadeiras que tenho feito, é no sentido de que me interessa o impacto no mundo das pessoas, real, concreto, no seu cotidiano. Tá? E é inegável, como tu acabou de dizer. O que eu vou fazer depois? Eu vou ficar meio acostumado a conversas virtuais. É engraçado porque até a própria relação profissional nasceu dessa forma, né? Por exemplo, assim, tu dá uma aula hoje, tu tem uma consulta médica hoje através desse meio, né, cara? E tu vai ver que, por exemplo, tem certas coisas que não tem como não ser pessoal, como ser, né, interpessoal, tu tem que ter uma relação, tem que ter uma proximidade física, né? Mas a grande parte dela, tu consegue fazer dessa maneira, né? Agora, sem dúvida, tu tem você cria uma certa, o que a gente chama de cultura, né, cara, do virtual, né? Exatamente. Eu acho que esse, assim, para nós que somos da história, né, a gente tem esse privilégio de sempre enxergar as coisas retrospectivamente, então, né, as pessoas têm que ficar com a nossa versão, né, cara? Porque a gente diz, olha, eu fiz tal metodologia e te digo que foi assim. Só que agora, nós estamos vivendo uma situação que é muito mais afeita a quem trabalha com história do imediato, história do contemporâneo, história do agora, né? Até no meu campo, que é o da arqueologia, acontece o mesmo fenômeno, né? A Adriana Fraga, minha esposa, ela é arqueóloga e trabalha com arqueologia do contemporâneo, né? As coisas do agora. E uma das coisas, por exemplo, que vai chamar, e tem chamado a atenção da Adriana, por exemplo, só para te dar um exemplo, né? É o uso das máscaras. A Adriana fabrica máscaras para o projeto social que ela criou aqui, e ela tem observado, e isso já tem algumas pessoas apontando, que o Brasil é um dos países que está reinventando o uso da máscara. Porque o Brasil é um dos países onde as pessoas querem estampas, modelos diferentes, infantil e adulto, por gênero. Entende? Isso não acontece com a mesma força em outros países. Então a Adriana já começou um processo de observação desse fenômeno do ponto de vista da cultura material, o objeto máscara, e os significados que ele tem para as pessoas, tu entende? Que faz parte do que está acontecendo agora. Muita coisa está mudando. Né? Então quando a gente fala de cultura, eu já adiantando um pouco aquilo que certamente a gente vai acabar chegando nisso, a ideia de uma cultura digital, que não sou eu que estou dizendo, é evidente que muitos autores, né, falam esse conceito, a cultura digital. O que eu estou dizendo é que agora as pessoas estão talvez afeitas a perceber o que isso queria dizer na teoria dos primeiros autores que começaram a dizer isso. Olha, existe um mundo digital, existe uma cultura digital. E agora, meu irmão, é uma explosão, é um tsunami, é um enxame, como diz um dos autores, né, que eu estou lendo. Né? É uma loucura. Parece uma loucura para nós, porque rompe com aquilo que a gente chama de normal. Que é o que tu disse, o contato presencial era o normal. Como ele vai voltar? Não só porque a gente vai ter medo, vai permanecer por um tempo, né? A experiência histórica mostra que depois de uma epidemia, fica um resíduo de medo que dura um tempo, até ela ser esquecida do imaginário. Eu tenho medo de falar, beijar, abraçar. Sim. E depois, né? Porque além do medo, vai ficar essa experiência acumulada não desprezível de que as pessoas estão vendo que elas podem estabelecer um novo tipo de relação. Essa relação, o quanto de humano ela ainda é. Se a gente sabe, né, ou pelo menos imagina, que ao longo da história os humanos precisam estar perto uns dos outros. Né? Nós somos sujeitos gregários, né? Totalmente, né? Outra coisa que tu falou aí, que tu tocou no assunto interessante que eu queria conversar contigo, porque assim, ó, tanto tu quanto a Adriana são arqueólogos, né? Quando a gente fala quando a gente usa o termo arqueologia, remete àquela lógica, né? Aquela imagem, né? Aquela coisa imagética do cara lá, né? Precisando mas esse mundo virtual também tem essa arqueologia, né? Tem, e até diria mais, hoje é o dia do arqueólogo no Brasil, viu? Esse mundo virtual também tem essa arqueologia que são os Big Data, né? Que é o Big Data, que é essas informações, esses dados, né? Que a gente vai criando cada vez mais, que passam em toneladas, né? Sim, tem várias coisas acontecendo na arqueologia por causa do virtual. Primeiro, assim, hoje é o dia do arqueólogo e da arqueóloga, tá? 26 de julho, a data brasileira, né? Então, também para os meus colegas aqui, colegas todas e todos, né? Um parabéns para nós todos, né? E, de fato, tem inclusive algumas pessoas que trabalham com isso que se chama de arqueologia digital,
né, que pensa o quê? Primeiro isso, né, existe um enorme banco de dados virtual, de dados arqueológicos, que é diferente daqueles dados materiais que a gente tinha nos laboratórios, fichas e fotos, né? Agora ele está em algum lugar e ele precisa se pensar a preservação dele, que é o problema geral dos arquivos digitais. Segundo, é a extroversão, como a gente chama, a divulgação científica, o dar a conhecer da arqueologia pelos meios digitais. Tá? Isso é uma coisa que no Brasil é muito recente, mas na Europa já tem uma experiência, e nos Estados Unidos também, do pessoal que trabalha com divulgação científica usar muitos recursos digitais e virtuais para mostrar a arqueologia. Né, como ela funciona, o que ela é. Então também está impactando o mundo da arqueologia. Não tem dúvida nenhuma. E também na parte de metodológica, porque a gente teve aí nos últimos anos uma chegada de metodologias que tem a ver com o digital, como por exemplo os drones, né, e os mapeamentos feitos por drones, né, que substituem todo um enorme trabalho de campo que era feito, com precisão. Né. A gente tem formas de registro de vídeo e áudio que também não tinha antes. Por exemplo, eu comecei a minha carreira na arqueologia como fotógrafo de campo. A primeira coisa que eu fui fazer foi fotografar, porque eu era fotógrafo antes de estudar história. Hoje quase não precisa mais do fotógrafo de campo. Porque os arqueólogos aprenderam a dominar os tablets, os celulares, com câmeras de alta qualidade, são capazes de, em campo mesmo à noite, já processar relatórios. Eu tinha que revelar os filmes, Luiz. Nós tínhamos que voltar de campo. Né? Quando nós escavamos em Israel, por exemplo, em 1998, num projeto do professor Francisco Marshall e outros colegas lá, eu fui como fotógrafo também. Fui como arqueólogo, porque eu já era mestre em arqueologia, os outros eram ainda estudantes, e fui também para fazer o registro fotográfico pelo lado dos brasileiros. Eu me lembro que nós ficamos quase um mês. No meio da temporada eu tive que ir até o centro de Tel Aviv, revelar os filmes, copiar as fotos, fazer a seleção em campo com os colegas ali e tal, para deixar umas lá e trazer outras para o Brasil. Hoje não precisaria nada disso? Nada. Chegaria do campo, descarregaria o celular, nem se descarregaria, nem não se usa mais em cabo, né, meu irmão? O cara manda ali tudo pelo Wi-Fi, Bluetooth, né? Entende? Então isso assim é uma revolução que agiliza. E esse é o lado do fascínio que a gente tem que ter cuidado. Aí chegamos nos humanos biológicos, né? Aí tem que ter cuidado. Tá? Aí tem que ter cuidado, porque, de fato, é fascinante. Nós estamos aqui agora e é fascinante. Né? Eu me lembro, falando disso aí, eu me lembrei que o primeiro livro que eu ajudei a escrever, que foi o do Morro Santana, o fotógrafo que a gente contratava do município, fazia das fotos antigas a foto da foto. Sim. A foto ser publicada, né? Então, sim, cara, eu fico pensando nisso, fazer aquilo lá hoje. Eu me lembro que nós recortávamos. Meu irmão, o professor Arno Kern, o arqueólogo, que foi meu orientador a vida toda, o Arno dava aula com slides, né? O pessoal usava ainda muito a lâmina, mas o Arno era o cara do slide, né? A história da arqueologia nunca... Isso, tu deve ter visto os mesmos slides que eu, né? É? Então, muitos daqueles slides fui eu que fiz. O Arno me trazia os livros da França, que ele tinha comprado, que não tinha aqui. Eu levava para minha casa, eu tinha 2 lâmpadas que eu prendia a máquina num tripé, iluminava o livro e fotografava com diapositivo. Aí mandava revelar o diapositivo e entregava os slides já para o Arno cortadinho. Né? Dava um trabalho danado. Mas o Arno podia mostrar em aula fotos que os alunos não iam ver em lugar nenhum. Tá? Hoje, em 3 segundos... Em nanosegundos, com os dedos na tela, eu pego a foto do... Né? Os bancos de dados, né? São impressionantes, entende? Como é que nós não vamos admitir que nós estamos diante de uma revolução? Não tem mais como, entende? Eu acho que a pandemia, lamentavelmente, o acontecimento dela é dramático, entre outras coisas, porque nos colocou, além das mortes, que é a pior parte, evidentemente, as perdas de vida, nos colocou diante dessa realidade, assim, agora, de maneira inegável. O que me chama a atenção, né, que eu tenho lido e tentado ao mesmo tempo viver isso e ao mesmo tempo estudar isso, né? Quero mostrar rapidinho, se me permitir, depois alguns livros para dar umas dicas, tá, para o pessoal, que são as coisas que eu tenho lido. O que me chama a atenção é justamente a intensidade com que muita gente está celebrando isso. Eu vejo os caras dizer, agora, não há dúvida, agora vai, porque a revolução digital, não sei o quê. E por outro lado, alguns dizendo, cuidado, tem aspectos humanos aí que não podem ser desconsiderados, além de todos aqueles que têm que ver com a tua privacidade e a tua segurança, que são os básicos, tá? Qualquer um hoje fala disso,
é o lado humano mesmo, que tu abriu a nossa conversa falando. Como é que a gente vai viver num mundo virtual? Nós, criaturas que gostamos de andar amontoados, se tocando, se cheirando desde a pré-história. Né? Desde a pré-história. Né? Então, agora, assim, a virtualização de tudo, das relações, do negócio, do trabalho, da educação, que é uma preocupação muito grande que a gente tem. E acho que... Diga. Não, era isso que eu ia falar, eu ia comentar que eu anotei até aqui a imaterialidade, né, cara, que tu, hoje, é tudo assim, intangível, como eu digo, né, cara, quer dizer, não tem nada assim que tu consiga, se antes tu tinha, por lado tu tem o caderno, né, cara, aqui não todas as coisas no caderno, né. Sim. Tu tem muito já do intangível, né, do imaterial, né, do imaterial no sentido de não se poder, a gente sabe, não se poder tocar, no caso, né? Interagir agora, de maneira concreta, tocando, sentindo. Exatamente. Né? Sim. Exato. Agora é isso, né, cara? A gente tem que, sabe, como tu disse, saber interpretar isso e saber dizer que, nem, como diz aquele ditado, né? Nem tanto ao mar, nem tanto ao vento, né? Até para poder tomar decisões, né, Ulisses? Eu assisti a tua live com aquela colega que fala da questão digital na educação. Estou equivocado ou não? Fim de semana passada, né? Eu consegui assistir um pedaço. E de fato ali, né, a gente vê uma profissional que se dedica ao tema e ela tem umas preocupações bem específicas da questão do uso, né, de imagens, explicando de onde vem, para não perder o caráter de fonte, tudo isso eu estou de acordo. Mas eu quero ir bem mais além, né, daquilo que ela já colocou ali, porque a nossa preocupação hoje, eu e alguns que a gente tem conversado, eu estou participando do plano de retorno da FURG, da universidade onde eu dou aula. Eu sou um dos coordenadores de curso, então a gente tem comissões, eu faço parte de comissões que estão decidindo como é que a gente vai voltar. E uma das coisas que aparece muito é isso, as pessoas estão preocupadas, os professores, os alunos, porque uma coisa é você dizer, uma coisa é o ensino à distância, tá? Não vamos misturar aqui, deixar bem claro. O ensino à distância existe, é real, vem funcionando com grandes êxitos em algumas partes do Brasil. Outra coisa é o que nós estamos vivendo. O ensino remoto, o ensino virtual, para mim, por exemplo, que não sou um especialista em ensino à distância, não tenho essa experiência, e para os meus estudantes que também não estão num curso à distância. Tá? A gente foi levado a uma situação de afastamento. Então, o que acontece? Há um medo, tá? Um medo compreensível, isso não vai dar certo, que eu diria que é muito mais estrutural de cultura, comportamental, que está também sendo afrontado, né? Eu diria assim que uma das coisas que mais vai impactar a pandemia, que vai ser uma das coisas que a pandemia mais vai impactar, é a educação. Eu vou te dizer por quê. Pela primeira vez na história da educação, desde que o formato aula, que ele se estabelece mesmo é na Idade Média, tá? O formato aula, o professor, a cátedra, os estudantes, né? Se você entrar numa sala de aula dessas preservadas da Europa da Idade Média, é a mesma coisa, só muda a tecnologia que está ali. Mas está o lugar de sentar e o lugar de fala do professor, né? Pela primeira vez, esse ciclo se rompe, em 800 anos, mais ou menos. Porque não tem mais a presencialidade. Tá? Porque a gente já tinha feito de tudo na presencialidade. Aulas em círculo, aulas a céu aberto, né? Mas sempre juntos. Educandos, educadores, todo mundo, freiriano ou não freiriano, não importa, estavam juntos. É a primeira vez que, em grande escala, nós estamos interagindo à distância. O que vai acontecer daí são duas coisas que precisam pensar. Primeiro, se vai ser efetivo esse processo no sentido do ensino-aprendizagem, né, da produção do conhecimento, isso é um ponto que está sendo já percebido, e o outro é o depois. Depois que passar. Também vai ter isso. Sim, aí entra também, nesse depois, entra também como a questão do híbrido, né? Porque vai ficar... As instituições privadas, estão apostando muito no ensino à distância. Sim, elas estão apostando muito. Exatamente. Agora, isso uma tem coisa risco, que eu ia... Fala. Sim, qual? Não, sim. Não, uma coisa que tu falou, uma coisa que em 800 anos se mudou, né? Esse perfil que se tinha muito anterior da sala de aula, né? Aquela coisa meio que a gente conhece desde sempre, né? Mas eu vou te contar uma história rápida. Eu fui num curso de formação do Google aqui perto da minha casa, aqui na Fielis, aqui. E mesmo o Google, com toda a sua parafernália, né? A formação era também assim. Alguém
num patamar mais elevado e nós sentados em cadeiras como se fosse uma grande sala de aula. Exatamente. Então, para entender assim, ó, eu não sei se você concorda comigo, que essa forma agora que nós estamos enfrentando, usar a expressão, o verbo enfrentar, né, que essa aula virtual, assim, ela rompeu com isso. Agora tu tem tudo é uma tela só, né? Não tem mais o professor na frente. Em partes, viu? Eu tenho acompanhado isso de perto com as minhas filhas, né? Nós temos as meninas gêmeas de 7 anos, elas estão no primeiro ano, iniciando a alfabetização. E elas começaram agora, no início da pandemia, a gente deixou elas bem livres, porque a gente queria mais que elas primeiro experimentassem o confinamento, né? Então deixamos elas virar a casa do avesso, para ser bem franco. Aí quando a escola sinalizou, elas estão numa escola privada, sinalizou que ia ter encontros diários, mesmo para o nível delas, que é o primeiro ano, porque para os níveis superiores já estava tendo, né? 5º, 6º, 7º ano já estava tendo diários. Elas eram assim, uma vez por semana, 2, né? Agora está sendo diário. Aí então a gente reformulou tudo, botou as coisas de volta no lugar e começou a criar uma pequena rotina para elas. E é interessante, gente, olha assim, claro, primeiro isso, né? Não é uma aula no sentido clássico que a gente está acostumado, aí já começam os receios. Porque tudo interfere. Meu cachorro late, não sei o quê, elas pedem ajuda, não querem aparecer na frente da câmera, enfim, 1000 coisas. Mas o comportamental é interessante. Por exemplo, as crianças dizem assim, professora, posso ir no banheiro? Entende? Ele está na frente de uma câmera. Então, tu já viu isso, né? Ele pede a permissão para ir no banheiro. Então, ali, é isso que é interessantíssimo. O ser humano é uma criatura, né? Incrível. Eles se estentem num determinado momento como se eles estivessem dentro da sala de aula. Isso é o hábitos. Né? É o hábitos repetido. Né? Que ele é deles mesmo e de uma história que eles carregam através de nós. Porque eu fui. Né? Meus avós foram, meus bisavós foram, todo mundo, até onde eu sei, foi uma coisa chamada escola. Né? Foi o último vídeo que eu fiz, né, da série pandêmica, foi sobre educação virtual. Sobre esse medo, né? Quem quiser dar uma olhadinha está lá na página da Pandemic Art, né? É uma brincadeira sobre isso, né? Dizer para as pessoas, cuidado, vocês estão com medo, porque, de fato, tem que ter, assim, tentar entender o que está acontecendo. E, às vezes, não dá tempo, né, Ulisses? Não dá, né, cara? E isso de tu criar esse personagem, né? Tu criou, na verdade, tu tem um canal de discussão desse cenário virtual através desse personagem, né? Começou assim, isso está historiado lá na página, né? Quem quiser curtir, saber, né? Tá lá uma página chamada Pandemic Art no Facebook, né? Qualquer um pode entrar lá e dar uma olhada. Né? Começou uma brincadeira em casa, eu historiei, lá tem um texto, eu fiz um autorretrato, porque como eu sou fotógrafo, estava brincando com o meu celular, eu fiz um autorretrato e achei ele engraçado. Né? E disse que coisa mais da pandemia, né? O que eu estou me fotografando dentro de casa, né? E aí fiz outro, e outro. E aí eu comecei a filtrar mudando as cores. E eu botei no meu perfil de Facebook. E escrevi Pandemic Times, né? Tempos pandêmicos, né? Olha o cara aqui se escabelando na frente do espelho. E aí em seguida um amigo disse assim, pá, parece o Andy Warhol, tu fez um jogo de cores. Sim, aquele... Aí já é as lombrigas, né, como eu digo. Aí eu já fui lá e já fiz um quadro do Andy Warhol, com a minha cara em várias cores e coisas diferentes. Várias cores. No dia seguinte eu comecei a ter ideias, maluco. E aí eu comecei a fazer fotos diferentes e tal. E o Leandro, né, o meu velho parceiro, a gente teve banda de rock junto, nós somos amigos, sei lá, mais de 30 anos, não sei. O Leandro me escreve um dia e diz assim, coloca um TNT, um fundo verde atrás de ti, um chroma key, né? E faz um vídeo que eu te coloco em qualquer lugar do universo. E aí eu fiz um vídeo, já na hora eu fiz um vídeo de capacete, como se eu fosse um astronauta, só com fundo verde, sem fala nenhuma. E o Leandro, eu mando para ele já em minutos depois ele manda de volta o Missão Marte, que foi o primeiro vídeo da Pandemic Movie. E aí nós começamos a brincar. Então a Pandemic Times virou Pandemic Movie e já ali nós criamos a Pandemic Art. Né? E aí eu fiz o segundo vídeo, o terceiro vídeo, e aí eu resolvi escrever o Manifesto Pandêmico, né, que está lá também na página. E aí sim, por que isso tomou uma dimensão? Eu percebi, cara, que era uma chance de sair um pouco da mesmice do Facebook. Tá? Porque o Facebook ele é por bolhas, todo mundo sabe isso, eu não preciso me delongar aqui, né, nem ficar repetindo. Você cria suas bolhas de convívio e fica ali se repetindo e batendo boca com alguém que fura a bolha, outro vai lá e fura a bolha dos outros, mas não passa disso. E isso é cansativo, fisicamente, mentalmente cansativo. Eu vinha cansado desse processo, né?
E a Pandemic Art me libertou, entende? Eu mal comento política no meu perfil. Então eu vou ali, eu invento. E o Leandro embarcou junto na nossa brincadeira. Então acabamos fazendo clipes, fizemos clipes musicais, até que um dia eu levantei os cabelos e disse, eu vou falar como se eu fosse um outro cara. Um cara que está preso dentro da internet, vendo tudo isso acontecer. E aí surge um cara que eu dei um nome para ele, né? Fui inventando histórias paralelas que se cruzam. O cara chama Tércius Vrana e ele é do futuro. Ele é de uma colônia humana num planeta fora do sistema solar. Mas ele está lá dentro do mundo virtual. Então, Tércius Vrana. Está lá a história dele contada, Tércius Vrana com W. A história dele está contada lá na página da Pandemic também. Né? Tem uma única postagem dele, que eu digo que ele tentou contato com a gente, ele vem de 2100 cacetada, dizendo que lá em Eudora, da onde ele é colono, as coisas não estavam dando certo. Né? Mas ele foi deixando de ser o Tércius Vrana e virou esse cara, né? Que é o cara que... Para que eu tenho usado ele? Né? E eu tenho me divertido com meus amigos que curtem ali. Eu tento chamar atenção para tudo isso que nós estamos conversando desde o início. Os algoritmos e big data, a maneira como isso se espalha, a revolução tecnológica, a mudança de hábitos. Né? E o que eu tento mostrar? Que já não tem volta, por um princípio histórico, né? Que aí, olhando como historiador, raramente a humanidade, depois que inventou uma tecnologia que lhe foi útil, a abandonou. Incluindo a escrita. Incluindo a escrita como uma tecnologia, não se conhece povo na história, salvo o melhor juízo, que tenha tido a escrita e depois a abandonou. A escrita, ela depois, uma vez que ela é incorporada na cultura, como tecnologia, ela não é abandonada. Isso se estende às tecnologias, todas aquelas que as sociedades entenderam que eram super úteis para elas. Outras tecnologias foram abandonadas ou superadas por novas. Esta é uma das tecnologias que não vai ser abandonada. A tecnologia digital. Salvo um hecatombe, algo, até do ponto de vista tecnológico, que impeça que ela continue sendo usada. Porque senão... Sim. E eu tento falar disso. Eu tento falar disso. Então, a arte Sim. que está embutida ali é essa coisa assim de mostrar que todo mundo que está em casa pode ser criativo e parar de ficar falando da cloroquina, do Bolsonaro, do ministro que caiu, que vai cair. Sabe? Até se para, mas dá um tempo. Mas também, ele fica muito... aí sim, né? Vou começar a te falar umas coisas aqui. Ó. Tu me disse que tu consegue enxergar bem. Tá conseguindo ver bem? Levanta um pouquinho. Aqui? Não, aí. Tá o inverso. Tá o inverso, bem, mas esse aqui é o Chul Han, que é esse filósofo coreano que se formou na Alemanha, né? Esse é o livro O Enxame, tá? Ele fala do comportamento no mundo virtual. Recomendo muito, tá? Ele é um livro breve, né? De fácil leitura, né? Sucinto. É bem legal para começar a entender os comportamentos daquela questão que se fala do cancelamento, do ataque, da violência virtual. E esse cara é um cara que está na ponta do debate hoje. Tá? Então acho que vale a pena. Isso que eu ia comentar agora que tu falou disso. Os ataques das pessoas que antes eram físicos, né? Agora eles são dessa forma, né? Então, esse é um outro ponto. Esse é um outro. É um saco sem fundo, né, Ulisses? Como nós estamos no meio de uma revolução, qualquer assunto abre 1000 janelas. Esse é um outro, né? O que aconteceu nos últimos 20 anos, se a gente for jogar mais para trás possível, que se transformou nesta violência virtual, vamos dizer assim. Porque estas mesmas pessoas, quem estuda bem isso tem demonstrado, estas mesmas pessoas que são capazes de pedir, de querer te matar no mundo virtual, passavam na rua e não te levantavam a voz. De um ponto em diante, o comportamento virtual voltou-se para o mundo real. E nós começamos a ter atos de violência na rua. Tá? Isso engata num outro macro ou epifenômeno que nós estamos vivendo, eu chamaria de um epifenômeno, porque ele é muito amplo, né? Que é a pós-democracia. Tá? Esse fenômeno bem estudado aí por Dardot e Laval, por exemplo, né? Na Nova Razão do Mundo, tá? que explicam bem o conceito de pós-democracia. Eu estou convencidíssimo que nós estamos num contexto pós-democrático no Brasil, né? Onde as estruturas e o pensamento da democracia liberal que sustentou a República até aqui desmoronou, se esfarelou,
e vai ser difícil reconstituir o processo político no Brasil, e isso tem a ver com a história política brasileira, mas tem a ver com o mundo digital também. Os dois se encontraram. Sim. Num momento muito específico da história política do Brasil, também havia já... Porque é só tu ver, vou ver se tu concorda comigo, tu que é um cara que também está sempre observando os fenômenos, né? A primeira eleição violenta na internet que a gente teve foi a de 2014. Foi a primeira vez que eu vi o uso mais intenso do Facebook, principalmente, para ataques e contra-ataques. A eleição anterior de 2010 não teve praticamente nada disso. Você não usava tanto. Era muito separado, né? O Facebook muito separado. No começo. Isso, o Facebook estava no começo. Né? Ele explode mesmo em 2012, é só tu ler a história do Facebook. Né? Em 2014, ele já mostrou o seu impacto. Em 2018, nós estamos aqui até agora, né? Em 2018 tu tem, né, o fenômeno da Cambridge Analytica, 2016, né, do Steve Bannon também, né, quer dizer, toda essa inserção, né, dessas ferramentas que vem de fora no nosso meio e, na realidade, repetindo uma prática que já tinha tido sucesso em 2016, né? Uhum. O mundo digital invadiu a política. Foi isso que ele fez. Ele invadiu a política, né? E aí, meu irmão, é isso que eu tento falar lá com o meu personagem brincando, né? O que eu pensei também, né, Ulisses? Existem canais de YouTube muito bons, tá? Que são canais que explicam o mundo digital, o algoritmo. Eu mesmo aprendo muito ouvindo físicos e pessoal da informática que eu leio e assisto. Mas eles têm um formato que é um formato tradicional. É um especialista falando. Então, existem estudos que mostram, e acabei de confirmar isso com um amigo meu, que o tempo médio das pessoas prestarem atenção num vídeo é 4 minutos. Aqui, por exemplo, tem gente que começou a nos ver e já foi embora, não tem dúvida. Foi embora. As pessoas não têm saco, tu tá entendendo? Esse é um outro dilema que nós temos que enfrentar, meu amigo. A temporização. Esse mundo virtual é muito legal, mas ele só é legal para quem aprendeu a usar ele em mensagem rápida. Ele é muito imediato, Essas lives, nós estamos fazendo uma aqui, eu te agradeço o convite, mas tu sabe, eu sei, é quase uma perda de tempo. Ela serve mais para a gente trocar ideia. Por quê? Porque as pessoas, se não for o Chico Buarque, se não for o Gilberto Gil, se não for a Maiara e Maraísa, e olha lá, tu não junta 5 gatos loucos. O que está acontecendo? Né? Quem é o teu filho? A galera não estuda aqui, o pessoal que enlouqueceu, né, cara? Maravilha. Né? Tu tá entendendo? Então, assim, é um fenômeno extraordinário a falta de interesse, não conseguir prestar atenção, não conseguir ficar vendo. Eu chamei de o fracasso dos fracassos a super live que foi feita em maio, só não tinha o Lula. Tinha o Haddad, tinha o Ciro, tinha o Gessé, tinha o cara que criou os 70%, sabe? Cara, durou mais de 4 horas. Quantas pessoas viram aquilo? O cara ficou ali esperando para ver o candidato dele, o amigo dele, e parou de olhar. Tu entende? Então, assim, o cara que eu criei, ele fala no máximo 7, 8 minutos. Tu pode olhar, ver, os vídeos não tem mais do que isso. Os do Mundo de Papel tinham 20, 30 minutos. A proposta era outra. O cara da Pandemic, não. Ele quer dar um recado rápido. Pá, pum. Eu vou lançar um amanhã que é sobre os smartphones, o que tem dentro deles. Tá? Para fazer o cara pensar. O que tu tem na tua mão aí, meu? Sabe de onde isso vem? Como é que ele funciona? Tá? Não adianta dar uma aula de 1 hora sobre isso. Não adianta. E outra coisa, né, cara, eu acho que nessa realidade que nós estamos discutindo aí, 7 minutos já tá grande, né, cara? Tá grande demais, porque a média é 4. Isso aí são dados que vêm. São dados que vêm do Facebook, por exemplo, e do YouTube. Isso eu sei que tu não inventou, isso aí isso tem estudo que mostra já isso, né? Isso aí está até disponível. Está até disponível na internet. Se tu botar no Google assim, tempo médio de atenção a um vídeo, vai vir os dados, tá? E vai ter 4 minutos ou 5 minutos ali. Porque os caras pegam o quê? O Big Data, né? Eles pegam todos os registros que foram feitos, por exemplo, o Ulisses entrou para ver o vídeo, o que é arqueologia. O vídeo tem 1 hora, ele ficou 6 minutos e saiu. Ele não assistiu tanto. Entendeu? Então tu pode ter ali 50 milhões de visualizações. Quantas delas foram inteiras? Só tu pedindo para refinar o dado. Senão tu vai achar que o cara teve 50 milhões de visualizações inteiras e ele não teve.
Não teve, claro. Aquele vídeo que eu te mandei, até eu te comentei, de arqueologia que eu fiz que na turma do meu filho esse ano, o pessoal passou para eles e tal, né? Que é O 12 mil anos. de 40 minutos. De 40 minutos. Aí eu pensei comigo, cara, um guri de 9 anos, cara. Eu pensei comigo, quer saber? Eu vou assistir com ele. Aí eu peguei, fiz um lanche para nós lá, com Nescau, não sei o que, e nós assistimos juntos, cara. Aí volta meio parava e dizia, esse aqui o pai conhece, esse aqui foi professor do pai, esse aqui, sabe? Até pra a coisa ficar mais dinâmica, porque senão, cara, não ia rolar. Então pensa comigo, o que nós vamos fazer no futuro? Tu entende? Porque, cara, eu não sei, eu não tenho opinião formada, né? Se eu tivesse, eu tinha escrito um best-seller e estava milionário. Mas eu acho, sim, né? Mas eu acho que tem um problema grande para ser pensado, não sou só eu que acho, evidente, várias pessoas e pedagogos, principalmente, estão pensando isso, né? O que nós vamos fazer com a nossa ideia de relação ensino-aprendizagem que está em xeque, está contra a parede, tá? Se tu vê lá o vídeo do Pandêmico que eu falo sobre ensino virtual, é exatamente o que o personagem diz. A escola é um lugar cultural para a nossa sociedade. Tu sabe que tu tem um lugar onde tu bota o teu filho e a tua filha todos os dias, menos o fim de semana. Fora o contraturno, né? Que tu bota no inglês, que tu bota no judô, que tu bota no não sei o quê. Mas é a escola. Por quê? Porque a nossa sociedade decidiu, em um determinado momento da história do Ocidente, que tem um lugarzinho que tu bota as crianças para elas aprenderem tudo. Tá? Isso está lá, é da história do Ocidente, né? Que se espalhou também para outros processos educacionais. Hoje o mundo ocidentalizado adota o modelo escola. Mas não sei se tu sabe, por exemplo, que no mundo do Islã, esse não é o modelo. As crianças aprendem na madraça, que é um espaço da mesquita. É outra forma. Os indígenas não aprendiam em escolas e não aprendem em escolas. A não ser a escola que o branco fez junto com eles, tu entende? Então, não quer dizer que é universal, mas quer dizer que está muito espalhado no mundo. E, de repente, por uma pandemia, esse lugar está fechado. E agora? O que eu faço? Meu Deus, vamos para o ensino virtual. Aí tu tem a experiência concreta. Meu filho não fica 40 minutos vendo um documentário. Não. Eu, por experiência própria, falei... Não fica mais vendo um documentário, não. Em casa, não. Sim. Deixar um abraço pro pessoal que está assistindo aqui a gente, o Jonas Carreira, meu amigo da TV Jovens Cronistas. Cadê outro cara aqui? Deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui. Tem uma galera aqui, Lucas Aquino, Jaderson e tal. Não, cara, e aí é engraçado porque tu tem uma... Assim, imagina que tu tem, por exemplo, uma definição a nível estadual da educação que os períodos duram 1 hora. Sim, sim. 1 hora. Né? Não tem como, eu estou vendo, minhas filhas duram 1 hora e a gente conseguiu, o Adriano observou que o nível máximo é 45 minutos, mas máximo, estourando assim. Eu vou te dizer, Arthur, eu leciono na rede pública há 20 anos, tá? Não, há 18 anos, eu me formei há 20 anos. Eu cheguei à conclusão, cara, porque assim, ó, às vezes a gente fazia paralisações, fazia períodos reduzidos, de meia hora. Ok. Cheguei à conclusão, cara, que períodos de meia hora era o ideal. Porque, sabe por quê? Porque tu começa dando aula e a aula termina no ápice do interesse. Sim. Ela não termina caindo no interesse do aluno. Entendeu? Ela termina no ápice. Então, assim, períodos de 1 hora, velho, eu posso ser uma MacGyver, velho. Não vou conseguir segurar 1 hora. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Então é isso que nós vamos ter que pensar. Professores, professoras, né, educadores, vamos ter que pensar o seguinte, essas ferramentas estão sendo usadas, a gente tem que encarar isso como emergencial. Tá? Por quê? Porque isso abala... o que eu quero dizer é o seguinte, não é que eu não queira uma mudança. Não é que eu não queira uma transformação na educação, eu acho que ela merece, ela precisa. Todos os grandes pesquisadores mais solidários, preocupados com a mudança do ser humano, dizem que esse sistema de ensino, ele é constrangedor, careta, conservador. O nosso, a escola. Mas a gente não pode simplesmente fazer um salto. E eu tenho para mim que nós não estávamos preparados, evidentemente para uma pandemia não, mas principalmente para o mergulho no mundo virtual. Por quê? Porque está mostrando isso. A gente precisa pensar o que é o próprio aprender e ensinar no presencial, que dirá no virtual. Então, a gente fica preocupado. Por exemplo, teu filho ficou, no máximo, 9, 10 minutos, ele conseguiu prestar atenção. E depois? Entende?
Aquilo já tem alguma utilidade do ponto de vista do que ele precisa conhecer para começar a se mover no mundo? Tem isso, né? Quer dizer, possivelmente ali, naquele momento dos 40 minutos de vídeo ali, ele só ficou assistindo porque eu estava com ele e instigando ele. Ó, isso aí é legal, olha que bacana, olha que diferente, olha que, né? Porque certamente. No celular, certamente, né? certamente. Entende? Então, assim, tu tinha... eu tenho me preocupado com isso porque a teoria dos 4 minutos, né? Se os videozinhos do Pandemic, né? Eles têm 8 minutos e muitas pessoas não chegam até o fim, né? E eu já faço um cara que não é normal, né, bicho? Faço um maluco, escabelado, pra ver se o cara fica ali olhando, né? Tu imagina um professor, cara, uma professora, e a gente tá vendo o esforço dos colegas, das colegas, né? Eles têm que se virar em cima de um barril para manter a atenção, não de uma criança, meu velho, de 30. De 30, 40, sabe? 50. Entende? Então não é que eu sou contra, cara, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, de novo, a pandemia criou uma condição que nos permite observar muitas contradições nossas. Né? Muitas contradições nossas, né? Muitos receios, né? Talvez um certo exagero em achar que a tecnologia vai nos redimir. Né? Então eu queria de novo falar um pouquinho, né? Coisas de ler, tá? Eu tô lendo, né? Ó, recomendo, né? Yuval Harari, tá? O 21 lições para o século XXI. Esse nosso assunto, principalmente os 2 primeiros capítulos do livro, porque ele fala do mundo digital, Big Data, algoritmos, tá? Vale muito a pena mesmo. Esse é um livro, Inteligência Artificial, tá? Foi escrito por um chinês que é um dos grandes nomes da indústria da internet, foi do Google da China. E hoje ele já há muito tempo está nos Estados Unidos, né? É um dos caras do Vale do Silício e tal. É legal porque é um cara de um olhar de dentro. Mas ele também faz a crítica. Tá? Esse aqui é um já mais geral, inteligência artificial, é de um brasileiro chamado Baroni. Tá? Recomendo também. Tem nas livrarias. Né? Virtualmente Humanos já vai mais para a discussão dos robôs. E daquela ideia de que o Harari também fala no Homo Deus, né? Do ser humano poder criar um híbrido, que seria uma nova espécie, né? Humano, mas potencializado por uma inteligência artificial, né? E claro, né? O mais fantástico de todos, chegou para mim a edição nova que eu encomendei, o Eu, Robô, do Isaac Asimov. Tá? Isso só para dar uma ideia assim, de 6 livrinhos que eu estou lendo. Tá? Por que isso? Porque essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Né? Vou te dar um exemplo, tá? Que eu andei brincando com isso lá na página da Pandemic, também tem o vídeo do desenho que eu fiz um desenho, fiz uma história em quadrinho à mão. Tá? O que eu imaginei? Tá? O seguinte cenário. E hoje é o dia do break dos entregadores, hein? Também. Foi ontem. Ah, não, foi ontem, perdão. Foi ontem, né? O que eu percebi ali, tá? E saiu a notícia ontem de que a Hyundai fez um acordo com a Uber para desenvolver veículos voadores de entrega. Tá? Deverão ser maiores que os drones. Eles estão imaginando veículos maiores que os drones. Porque os drones já estão sendo testados. E os drones só não substituíram os motoqueiros e bicicleteiros e motoqueiras porque nós não temos precisão de GPS ainda nos nossos celulares. De maneira que o drone possa pousar exatamente no teu pátio. Senão ele vai pousar no pátio do vizinho e vai dar um problemão. Tá? Quando essa precisão chegar, e ela está chegando, porque a cada ano que passa os celulares vêm com GPS melhores, aí sim o bicho vai pegar para os entregadores. Tá? Então essa vida de Uber, que a gente chama de uberização da vida, já é complicada. Você imagina, nem tendo esse trabalho, nem tendo ele, porque os drones vão entregar tudo. Essas compras que a gente faz, entende? Por que eles pensaram num veículo maior? Porque o drone não me resolve a longa distância. Daqui para Porto Alegre, por exemplo. Mas um veículo maior pode botar caixas dentro dele, autodirigido, ele é uma inteligência artificial, né? Ele vai resolver. Então se juntam 2 gigantes. A Hyundai, que fabrica veículos, e a Uber, para investir na tecnologia. Tu tá entendendo? Isso não é ficção, meu irmão. Isso está acontecendo. A notícia saiu ontem. Então eu criei uma história em quadrinho onde os entregadores se juntam para derrubar a bala os drones no céu.
Entendeu? Eles fazem Não, uma revolução. a gente ri, cara. Eu rio, mas é uma situação que, como tu mostra para nós, ela é super real e é para ontem, é para daqui a pouco, né, cara? Tu imagina? Exatamente. Se já é um subemprego o que os caras estão fazendo, né? E ontem mesmo, a gente comentou agora, os caras paralisaram para melhores condições, daqui os dias vão dizer, olha, só um pouquinho, bicho, valeu, obrigado por tudo, a gente não precisa mais de vocês. Eu E é tenho que provar que a gente faz exatamente isso todo dia, e sem me cobrar nada. Veja bem, esses autores que eu citei, os mais otimistas, tá? O Harari e o chinês, esse eu li, eles dizem o seguinte, não, vai acontecer, tá? Não tem como. Mas surgirão novos empregos, então a pessoa tem que ser criativa para se recolocar. É a velha história, né? Inovação, criatividade, né? Agora, bicho, isso pode valer para o primeiro mundo, tá? Isso pode valer para o primeiro mundo. Vamos fechar 1 hora já. Tô por Vamos sair e voltar? Vamos sair e voltar de dinheiro? Pessoal, tá. Vamos sair e vamos voltar. Tá boa a conversa. Tá. Vamos voltar. Te chamo. Entra aí que eu te chamo. Estamos de volta. Tá me vendo? Claro, agora sempre estava te vendo. Sim. Eu continuo na mesma. Perdemos o nosso público. Tinha 150 mil pessoas, agora não tem mais ninguém. Tu vê? Foi o Mark Zuckerberg que nos derrubou, velho. Sacanagem aquele magrão. É, aquele cara chato. O que é dele tá guardado. Agora, tu viu? Falando nisso, tu deve ter visto aquele filme para Universidade Hackeada, né? Claro, com certeza. Sim. Sabe o que me impressiona, cara? Que eu já vi aquele documentário 2 vezes, tá? Eu não canso de ver, tá? Uhum. O que me impressiona é que eu tenho muito isso com o documentário, né? Tu vê o documentário e diz, puxa, isso aconteceu. Ou, sabe? Não, cara, aquilo tá acontecendo. Aquilo é muito presente, né, cara? E aí, tanto é que eles citam o Brasil, né? Eles citam a eleição brasileira de 2018. E o cara diz, aí tu conecta com outras coisas que tu assiste e tu diz, cara, onde nós estamos indo parar? Por isso que, veja, a gente tá vendo 3 assuntos diferentes aqui ao mesmo tempo, porque tudo tá junto. A educação, que está sendo abalada, o mundo do trabalho, tá? Que é essa questão não é mais a robotização que está tirando empregos, é mais do que isso. É a virtualização da vida que está tirando empregos. E agora tem um terceiro aspecto aqui, que é a política. Tá? Todos eles interligados e acontecendo ao mesmo tempo, de maneira que tu não consiga perceber o epifenômeno. Tá? Então, na política, por exemplo, é a questão da pós-democracia, onde o voto, essa ideia, primeiro deixar bem claro, né, de que democracia nós estamos falando, tá? Eu gosto de deixar bem claro isso, porque tem muitas... A democracia liberal, burguesa, representativa, na qual nós estamos inseridos, né, dentro de uma sociedade liberal, que permite que todos os campos políticos se organizem em partidos e disputem o poder, ok? E ele é um poder representado, né? Eu deixo alguém me representar. Para isso existe o voto, né? E o voto é uma decisão, em tese consciente da pessoa, inserida numa determinada comunidade, ela diz, eu vou escolher esse aqui porque ele vai defender aqueles valores que eu acredito lá, onde tomam decisões em meu nome. Isso é um conceito bem básico de política representativa. No momento em que a forma como tu toma decisões está sendo impactada por uma forma de viver, que é aquilo que nós estamos falando desde o início da live, tá? Que é essa virtualização das relações, o imediatismo das informações, a incapacidade de um tempo para depurar o que tu recebe como informação, que te permita tomar uma decisão. Isso é difícil para te escolher a escola para um filho estudar. Tu imagina tu escolher quem vai te governar. Está entendendo? Então, o que esse documentário demonstra, né, e nos faz pensar? Cara, se os caras conseguem criar nichos, e isso o meu personagem pandêmico brinca muito com isso também, eles criam nichos que tu nem sabe que tu tá naquele nicho. Porque tu entrega todas as tuas informações para os caras. Entende? Hoje, Ulisses, existe tecnologia para dizer o que tu fez durante todos os momentos do teu dia. Basta que tu seja um incluído digital. Tá? Um incluído digital é o cara que está completamente no mundo digital, porque ele acorda, o telefone dele já está ligado. Nem vou falar dos telefones ligados durante a noite enquanto as pessoas estão transando, porque isso também existe, tá? Isso é um outro assunto. Tá? Existe, né? O acionar remotamente o telefone, mas isso é, né, outra coisa. Então, você começa e termina o seu dia
passando dados para o mundo virtual. Tu faz compra com o teu cartão, tu bota gasolina com ele, entende? O teu telefone acionado te diz onde tu está indo, tu está vindo pelo Google Maps. Tá? Então dá para dizer assim, não só, veja bem, não só onde tu comprou, mas o que tu comprou. Então teus hábitos de compra vão sendo computados. Perfil, né? O teu perfil, perfil. No meio do dia, tu faz um comentário de Facebook, o teu perfil político vai sendo mapeado. Aí tu diz um livro que tu gostou de ler, o teu perfil cultural vai sendo mapeado. Cara, daqui a pouco, a inteligência artificial sabe mais de ti do que tu mesmo. É isso que os autores que eu estou lendo estão dizendo. É o que ele comenta nesse filme, ele começa assim, as pessoas na eleição, né, elas tiveram 5 mil pontos de análise. Isso é pouco, viu? E ele termina dizendo que a filha dele teria, quando tivesse 18 anos, 70 mil pontos de análise. Mas eu acho que esse número já está também subestimado. Tudo depende do interesse de quem está comprando, porque é disso que nós estamos falando. E a Cambridge Analytica fez isso, ela vendeu o produto. Né? O que ela envolveu o Facebook é porque ela usou os dados do Facebook e o Facebook tentou negar que tinha passado os dados para ela e o Zuckerberg acabou admitindo que sim. Tá? Sim. Porque o Facebook é uma das melhores plataformas para o acesso aos perfis e criar os nichos de perfil. Mas ele não é a única, porque está interligado. É Instagram, é pesquisas que tu faz no Google, é teu cartão de crédito, é tudo. Tá? Então o que acaba acontecendo? Você tem um produto vendável que vale milhões de dólares, que são os perfis. Onde é que isso impacta na política? Foi o que o documentário mostrou, né? Aquilo que muitos autores já vinham dizendo. O cara fez um documentário de 2 horas ali que só não entende quem não quer. É didático. Tá? Eles direcionam a tua tomada de decisão. Por quê? Aí é a nossa parcela de culpa. Porque nós estamos presos aqui, meu amigo. Horas e horas e horas por dia, consumindo todo tipo de conteúdo ideológico. Né? Porque você participa de todo tipo de debate. E todas essas coisas, na hora que você vai votar, elas estão na tua cabeça. O que o Cambridge Analytica mostrou é que os caras conseguem criar um efeito manada que faz com que os sujeitos vão... É uma onda mesmo, porque isso é da característica do ser humano. Não é a internet que inventou isso. O que talvez ela esteja fazendo é potencializar esses nossos problemas como sociedade. Entende? E está provado isso. Então, é pós-democracia por causa disso. O meu voto perdeu valor. Entende? Porque a experiência do votar é direcionada. Porque quem está querendo já sabe quem tu vai votar. Talvez não saibam quem eu vou votar, mas consegue esboçar uma tendência. E aí que é o perigo. Por quê? Porque o panorama pós-eleição já está sendo construído antes. É diferente de uma pesquisa que dizia o cara tem tantos %. Não, os caras estão recebendo dados para dizer, olha, os comportamentos dos perfis de internet estão mostrando que eles vão ir no Brexit, por exemplo. Entende? O que aconteceu na Inglaterra? Uma mudança de poder. Foi parar no poder os favoráveis ao Brexit. Agora eles têm uma batata quente na mão, porque aquela foi uma eleição direcionada. Os ingleses não estavam conscientes do que estavam fazendo ali. Entende? Depois é que veio a realidade. Vem cá, o Brexit é bom mesmo ou não é? Não deu tempo de debater. Eu vou te dizer o seguinte, os 57 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro não são bolsonaristas. Eu não tenho a menor dúvida disso. O que houve foi um anti-esquerda muito bem construído, que deixou o Bolsonaro como alternativa, não como alternativa política, alternativa contra a esquerda. O tempo passou e hoje ele reduziu a sua gordura eleitoral. Nem vou falar, não vamos entrar nessa questão das pesquisas que mostram que ele ganharia hoje. O Macri também aparecia ganhando no seu 2º ano de governo. Sem perda de tempo, tá? Isso é que nem discutir o Brasileirão em março. Ah, não, pelo esquema. O Brasileirão fica legal depois do outubro. Quem vai cair, quem não vai. Não, isso é bobagem. Então, de fato, os sujeitos aqui no Brasil foram levados a uma opção que se mostrou nefasta. Mas é depois que você dá o passo, é o que acontece na Inglaterra. É difícil o sujeito admitir, puxa, eu errei porque eu votei no Brexit. Sabe, para o sujeito é difícil. Tipo, fui enganado mesmo. Né? Eu não quero fazer papel de bobo. Né? Eu não gosto de fazer papel de bobo. Pô, cara, tu fez papel de bobo, velho. A culpa não é só dos caras do outro lado. Pode dizer, mas também. Tá viciado nesse troço, né? Estamos viciados, né? Eu também tô, eu não posso negar, também tô, né? Eu tô vivendo intensamente os tempos que me tocaram viver. Né? Não, e é engraçado porque, por exemplo, assim, a gente faz aquele estudo de pesquisa, né, das gerações, né?
por exemplo, essa geração das tuas filhas, do meu filho, ela já, como uma professora minha disse na faculdade, que eu agora faço jornalismo, né? Sim, nós, é fantástico. nós estamos sempre conectados. Nós estamos sempre online. Quer dizer, eles já nasceram dessa forma também. Nós, eu, tu, a Adriana, minha esposa, nós somos a última geração que era, digamos assim, offline. A última geração... Analógica. Como é que é? Analógica. Isso. Obrigado. Analógica, exatamente. Eles já são uma geração de 2003 para cá, uma geração totalmente digital, ou quase toda digital, agora totalmente digital, né? Isso é muito, né, cara? Porque é que nem eu brinco dizendo para as pessoas, antigamente, eu estava de férias no colégio, ou na faculdade, por exemplo, na URGS, no caso, e eu te reencontrava no campus em março, por exemplo, eu dizia, como é que tu fez? O que tu fez? Agora não preciso mais. Só esse exemplo já não basta mais nada, não precisa mais nada. Só esse exemplo, né? Bicho, a gente tem pessoas que se protegem muito bem, viu? Eu tenho conhecidos que não tem nenhum perfil de internet, nenhum. Tá? Tem outros que tem só o WhatsApp porque precisa para trabalho, tá? Mas não tem Facebook, não tem Instagram, não tem Twitter. Eu admiro essas pessoas. Eu admiro. Tá? Como eu sou muito dado a me comunicar desde criança, isso aí acabou me envolvendo, me atraiu e eu mergulhei mesmo, né? E eu vou sempre tentando pé no acelerador, né? E recuo, né? Porque de fato é pirante e a gente tem que ter uma vida aqui fora com família, com tudo, e às vezes tu até peca nesse lado porque está muito mergulhado, né, nessa realidade. Então, essa coisa da exposição, que é muito trabalhada por autores, né? Ela é impressionante, porque se tornou um hábito impensado. Estou comendo uma comida, vou dizer que gostei. Mas ninguém te perguntou, cara. Tu tá entendendo? Ninguém te perguntou se a comida era boa, né? Então, assim, é difícil, eu tento fugir disso, sabe? De falar de coisas assim, agora eu acabei de ver um passarinho verde aqui, que legal. Né? Não, eu prefiro falar desse problema. Só que, como eu te disse, eu não quis fazer de forma careta. A Pandemic Art que eu e o Leandro inventamos acabou ficando um caminho para isso. Tá? Um caminho para conversar com as pessoas, ainda que de forma indireta, dizer, pô, tu já pensou, cara, que tu poderia produzir um conteúdo e botar aqui para mim respirar um pouquinho? Sair da política, sair do... né? Cara, eu acho assim, eu acho que foi super bacana a nossa conversa, cara. Eu curti muito te reencontrar, meu. Achei que foi super, assim, produtiva, assim, gostei muito, cara, de conversar contigo, meu. Eu espero que os amigos tenham gostado, né? Espero que o pessoal tenha gostado, né? Tenha sido útil para alguém. Eu aprendi uma coisa, sabe, Arthur, nesses vídeos que eu faço aos domingos. O grande retorno tu tem depois, tá? Certo. Porque depois tem vídeos meus com mais de 100 visualizações, sabe? Eu acho isso super bacana, porque fica salvo. Oi? Fica salvo? Fica salvo para ver depois? Fica. No IGVT. Eu não sabia disso. No IGTV, isso. No meu perfil, se tu olhar, tu vai encontrar todos os anteriores. Vou olhar então, vou olhar. Eu sou, sabe, né? Eu só finjo que eu entendo, né? Mas de tecnologia eu sou bem ignorante. Eu também. Eu vou precisar em ovos. Certo, Arthur? Mas olha, tava maravilhoso, viu, querido? Beijo aí no teu filho, na família toda. Tá? E vamos continuar tentando ser materiais dentro do mundo virtual. Exatamente. Um abraço, Arthur. Um abraço a Adriana e as gurias aí. Olha só, ele voltou. Até mais, humano biológico. Satisfação, Arthur. Um abraço. Até mais. Tchau.